A morte já foi morta. O resto tudo chocolate, irmãos. A verdade da Páscoa é isso aí. O resto é invenção dos homens. A morte já não existe mais. Nós somos eternos. A morte foi derrotada no Calvário. E Jesus não parou na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. E você pode falar com Ele a qualquer momento. Jesus é o amigo fiel. Jesus é o companheiro de todas as horas. Eu não sei por que nós andamos sozinhos, se nós temos um amigo que está conosco na tristeza e na alegria, na doença e na saúde, na tristeza ou na alegria, ou na pobreza ou na riqueza. Ele sempre está conosco. Você não tem motivo de entristecer nessa noite. Nós temos motivo de nos alegrar no Senhor. E eu posso sentir uma unção que revigora, que fortalece aqui nessa noite do Espírito Santo. Posso sentir o Espírito Santo tocando de uma maneira sobrenatural. E é só você dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, venha. Toma a minha vida, Senhor. E o que Deus mais quer é que você abra o seu coração e diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Porque quando você fala assim, querido, Ele tem permissão para fazer uma grande obra na sua vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele entra pelas frestas, ele entra pelas brechas, mas o Espírito Santo, Ele é doce, e Ele só vai entrar se você der licença. Por isso que em Apocalipse 3:20 a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É assim que o Espírito Santo faz. A doçura do Espírito Santo não invade a sua privacidade. Mas o que Ele mais quer é ser nosso amigo. O que o Espírito Santo mais deseja é que você o convide para estar com Ele todos os dias, e Ele com você, nas suas decisões. Deus está com saudade de nós. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de mim. É só você abrir o coração e convidá-lo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu sou sua morada. Eu sou templo do Senhor. Entra. Faz uma visita. Entra na minha vida, Senhor. E você vai ver que realmente algo novo acontece com você. Deixa o Espírito Santo, amado, encher seu coração. Deixa o Espírito Santo fazer você tremer nas bases, porque a sua carne não resiste. Deixa o Espírito Santo te tomar de uma maneira como toma a mãe que toma uma criança no colo. É isso que Ele quer fazer conosco. É consolar. É dizer para você que você é importante, que você não é uma pessoa perdida na multidão, mas que você tem uma importância fundamental ao ponto de o Pai enviar o próprio Filho para morrer por mim e por você. Somos importantes. Então, se você que entrou aqui nessa noite com a cabeça baixa, sentindo-se derrotado, acabrunhado pela vida, achando que segunda-feira não vai dar certo, levante a sua cabeça nessa noite e entenda que você veio aqui porque o Senhor te trouxe para ter um encontro real com Ele nessa noite.
para que Ele possa mudar a sua maneira de andar, sua maneira de falar, sua maneira de agir. É assim que Deus quer fazer conosco. Tomar-nos como as galinhas tomam seus próprios pintinhos. E a palavra diz que a galinha, ela colhe debaixo das suas asas. E Deus faz isso conosco, irmãos. Deus faz isso com você. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 22. Deus é bom. Deus é bom. Nós não podemos passar essa data despercebidamente, irmãos, como se nada tivesse acontecido. Mesmo que simbolicamente não seja muito fundamental, a Páscoa para você, eu queria te dizer que isso tem uma grande importância para todos nós. Se você for ver do livro de Êxodo, no capítulo 12, todo o capítulo, mas especificamente de 1 a 13, você vai observar que quando o povo de Deus foi autorizado a sair do Egito, Deus mandou que Moisés mandasse que as famílias que matassem um cordeiro, imolasse cada família um cordeiro, e que o seu sangue fosse aspergido sobre as ombreiras da porta, para que quando o anjo da morte passasse, ele não matasse os primogênitos daquela casa. Nós hoje temos o nosso Moisés libertador, que é Jesus. E da mesma forma que o cordeiro foi morto lá em Êxodo 12, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto, para que nós saiamos da escravidão do Egito dos nossos dias e possamos entrar na Nova Jerusalém, possamos alcançar a Canaã eterna. Foi assim que Deus nos deu o livramento dos pecados. Assim como eles foram libertos da escravidão de Faraó, eles que estavam ali há 400 anos, sofrendo, o povo de Deus sofrendo na escravidão de Faraó. O povo de Deus, separado de Deus, também sofre na nossa época, no século 21. Só que por um faraó chamado Satanás, um faraó que escraviza no pecado, um faraó que provoca o câncer através do pecado, um faraó que traz a depressão através do pecado, um faraó que até hoje atua, porque ele vem para roubar, matar e destruir todo o ser humano, e ele nos odeia. Ele sabe que nós somos privilegiados, filhos separados do Senhor. E ele não teve o privilégio de ser filho, mas nós somos imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. E o Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz há 2000 anos atrás, nos liberta nessa noite. Isso é motivo de comemorarmos. E aqui, em Lucas 23, a partir do 44, diz assim: já era quase meia-noite, quase meio-dia, trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário se rasgou ao meio,
Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram longe, observando essas coisas. Versículo 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu e envolveu-o no lenço de linho e o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus foram colocados nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e de todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E eles diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho
e como Jesus foram reconhecidos por eles quando partia o pão. Irmãos, nós conhecemos a palavra, e a obra completa já foi consumada. O Senhor cumpriu a sua promessa. A Bíblia nos relata nesse texto que Jesus Cristo foi morto, sepultado. Mas alguns não creram na sua morte, alguns não creram que ele realmente vinha para redimir o povo de Israel. Alguns não creram na palavra, e eu quero agora transportar essa atitude desses dois discípulos no caminho de Emaús para os nossos dias atuais. Nós podemos viver em Jerusalém, ou podemos habitar em Emaús. Nós temos uma opção em Cristo, nós conhecemos a obra, nós somos privilegiados, nós somos mais privilegiados do que Moisés, nós somos mais privilegiados do que os apóstolos, nós somos mais privilegiados do que Abraão. Por que nós somos mais privilegiados do que eles? Porque nós conhecemos a era do Pai, nós conhecemos a era do Filho, e nós vivemos nessa época a era do Espírito Santo morando em nós. Abraão não teve esse privilégio, José não teve o privilégio de conhecer a Trindade, de experimentar a história. Na época de Abraão estava para acontecer, era uma promessa. Na época de Daniel era uma promessa e ele já cria. Na época de José era uma promessa e ele já cria. João, Mateus, todos eles criam na promessa do Senhor. Eles viviam essa promessa. Mas nós não. Nós estamos vivendo a realidade de uma profecia realizada. Nós conhecemos o Pai Criador, nós conhecemos o Filho Salvador, e nós estamos vivendo a época do Espírito Santo, o Consolador das nossas almas. Por isso nós somos mais privilegiados. A nossa geração é uma geração privilegiada de conhecer a Trindade, de experimentar o Espírito Santo, de saber o poder de Jesus, de conhecer o amor do Pai sobre nós. Você é um separado, porque você conhece os três. Mas muitas vezes nós estamos vivendo como os discípulos no caminho de Emaús. Nós conhecemos o caminho de Jerusalém, é lá que o milagre vai acontecer, é lá que haverá uma ressurreição, é lá que eles poderão testemunhar de que ele não vai ser morto, de que ele não vai permanecer morto. É lá que eles vão testemunhar de que realmente a promessa de ressuscitar o terceiro dia seria cumprida. Uma profecia que eles, apavorados com a situação, eles fugiram e eles disseram: a promessa foi negada. Ele prometeu e não cumpriu. Ele prometeu libertar o povo de Israel, mas ele morreu, eles conseguiram matá-lo, eles foram até o final, e essa é a visão daqueles que não creem na promessa da palavra. Muitas vezes preferindo voltar para Emaús, e no caminho de Emaús, sempre, eles não podiam ver, mas o Senhor estava com eles. Isso é sinal, meu amor, meus irmãos, de que o amor de Deus é tão grande por nós, que mesmo você distante, mesmo você indo para Emaús, mesmo você morando em Emaús, Ele vai com você. Mesmo que nas suas horas de mais difíceis da sua vida, de lutas, Ele está sempre presente. O Senhor não nos abandona. Mesmo que seja uma visão de derrota que você está vivendo na sua vida nesses dias, porque o seu filho está te dando desgosto, porque o seu casamento não vai bem,
Porque aquele seu parente está com uma enfermidade incurável e você diz: olha, eu estou vivendo os piores dias da minha vida, eu estou vivendo em Emaús. Mas eu quero te dizer, meu amado, Emaús não é o lugar do cristão. Saia do lugar em que você está nesses dias. Saia do comodismo, saia da inércia, saia dessa situação de incredulidade e volte os olhos para a consumação dos séculos. É lá que nós veremos, é em Jerusalém que nós veremos a glória, a ressurreição e o poder do Espírito Santo descendo sobre nós. Nós temos que tomar atitudes de mudança radicais na nossa vida. Sabe por que eles não viam, que eles não enxergavam? Porque eles estavam distantes, era 11 quilômetros do lugar aonde o milagre da ressurreição aconteceu. Eles estavam fora daquilo que era o projeto de Deus. Aqueles que permaneceram juntos, aqueles que não saíram da orla do milagre, eles viram, porque eles foram ao sepulcro e lá o Senhor não estava mais. E o anjo anuncia para eles: olha, o que vocês estão procurando aqui? O que vocês querem aqui? Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. A morte realmente não pôde contê-lo. A morte não pôde resisti-lo. Ele derrotou a morte e nos deu vida, e vida em abundância, no nome santo do poder do nome de Jesus. Nós temos que crer nisso, irmãos, e sair da inércia do Emaús, voltar à vida velha, voltar às murmurações, às reclamações. É porque você não abre os seus olhos, é porque o seu coração ainda não está queimando, mas ele está presente, convida, e diz que quando ele passa, ele vai passando da porta da casa deles, diz que eles dizem: fica conosco, Senhor, fica conosco, entra, Senhor, entra na nossa casa. E é isso que você tem que fazer nessa noite, meu irmão. Diz para Jesus: fica comigo, Senhor. Jesus, eu estou distante, eu estou só. O que eu estou vivendo não é o auge da sua presença, não é a plenitude do seu Espírito, não é o total, realmente, a total realização na minha vida. E quando você convida, Ele entra, meu irmão. Quando você convida, Ele assenta à mesa com você. Quando você convida Jesus, Ele entra na sua casa, Ele transforma seu casamento. Quando você convida Jesus, a sua vida é transformada. Quando você convida Jesus, o seu filho volta da rebeldia. Quando você convida Jesus, as coisas se concentram realmente naquilo que é a sua visão de Deus. Quando você convida Jesus, a sua casa transforma para melhor, porque o encontro com Jesus, ele sempre é para melhorar as coisas na nossa vida. E nós nos insistimos em ficar longe, nós insistimos a estar distante, nós insistimos ainda a andar segundo o curso daquilo que nós achamos, e tantas coisas têm nos tirado da presença de Deus. E uma das coisas que tem tirado a presença de Deus de nós, do nosso coração, amado, é realmente a desobediência, é às vezes a fartura em abundância, é às vezes achar que você pode caminhar sozinho, é às vezes achar que você já é dono de si mesmo, do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria. Você pode andar segundo o curso daquilo que você entende que é o certo, mas, querido, nós somos separados. Você foi ungido pela mão do Senhor. Você já não é mais um homem, uma mulher natural, você agora é sobrenatural. A sua vida agora é transformada por esse poder. Você agora tem que andar segundo o curso daquilo que o Espírito Santo te dirige, daquilo que o Espírito Santo te ensina. Por onde você deve passar, não é você que sabe, é o Senhor. Amados, e você precisa ter essa experiência que esses homens tiveram. Eles estavam fora, mas eles disseram: vinde, Senhor, entra na nossa casa, vem, Senhor, faz diferença. Mesmo que nós não creiamos, mesmo que você não creia que possa mudar a sua situação, mas convida Jesus para entrar na sua casa nessa noite, convida Jesus para entrar no seu coração.
Mesmo que você não crê, não tenha visão de que Ele pode transformar a pior das situações, porque Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus das transformações, Ele é o Deus das multiplicações, Ele é o Deus da família unida, Ele é o Deus do casal reconstituído, Ele é o Deus da casa em reconstrução, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus da alegria, Ele é o Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, amados. Não tem ninguém que você possa aconselhar melhor do que você entrar no seu quarto e ter um diálogo íntimo com Deus. Você precisa dessa experiência, meu irmão. Nós não somos mais desse mundo. Meu irmão, mesmo que você não queira, mesmo que você ache que você vai viver a sua própria vida, você, a partir de conhecer Jesus, você é água e óleo com esse mundo. Você não se mistura mais, porque quando eles olharam, as mãos que estavam servindo o pão naquela noite, as mãos estavam furadas, e a mão que foi colocada sobre você, é as mãos que foram furadas há 2000 anos naquela cruz do Calvário. Então, mesmo que você queira sair da presença do Senhor, o Espírito Santo vai te convencer toda manhã da justiça, do juízo e do pecado. Você foi comprado por um alto preço. Você não foi comprado com dólar. Você não foi comprado com um mísero real. Você não foi comprado com ouro, com prata. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que tirou o meu e o seu pecado e de todo mundo. Você é um separado. Mesmo que você não queira, você não entrou aqui por acaso. Deus tem um compromisso com você nessa noite, de mudar a sua vida. Haverão lutas? Com certeza. Haverão batalhas? Com certeza. Você agora está isento de problemas? Com certeza que não. Mas eu te prometo que a partir do momento que você faz essa decisão, você terá um companheiro fiel, que nos seus problemas, nas suas lutas, nos seus desafios, nos seus gigantes, Ele está com você todos os dias. E Ele diz que vai estar com você não é só esse ano não, é até a consumação dos séculos. O Senhor é contigo, homem valente. Levante a sua cabeça dessa noite. Levante o seu semblante. Você não é um derrotado. O seu casamento não está falido. O seu filho já não é mais problema. O seu filho agora é solução. Entenda o projeto de Deus. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, confia nele, confia nele. E o mais Ele vai fazer, espera no Senhor. A espera nele é boa, é gratificante. A espera nele nos engrandece, nos fortalece. A espera nele nos faz mais adultos na fé. É na espera que nós vemos a fidelidade de Deus. É na espera que o Senhor se manifesta. É na espera que Ele manda o maná. É na espera que as codornizes não faltam. É na espera que a água sai da rocha. É na espera que o Senhor se manifesta. Ele vai cumprir todas as promessas. Saia hoje de Emaús. Saia dessa situação de comodismo, de achar que você é o pior da história, que você é o mais infeliz de todos os homens, que você é a mulher mais infeliz porque o seu casamento não deu certo. Tem solução, meu irmão. Em Jesus nós podemos todas as coisas. No Senhor nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E aí, a palavra diz que em Lucas 24,
versículo 57. Não, 24:1. 24:1. No primeiro dia da semana, veja bem, irmãos, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram o sepulcro com especiarias e aromáticas que faziam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como luz do sol, colocaram-se do lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: igreja, esses homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo? Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Ele está vivo. A morte não pôde contê-lo. Ele não parou no sábado, ele não parou na sexta-feira, ele foi até o domingo, e no domingo a notícia é: ele não está mais no sepulcro, ele ressuscitou, ele está vivo. Queridos, essa é a melhor notícia que o ser humano já recebeu até hoje. Jesus ressuscitou. É por isso que nós falamos que a morte realmente foi morta. O resto é chocolate, o resto é mentira. A notícia é: ele ressuscitou ao 3º dia, ele está vivo, ele quer falar com você intimamente. Você tem que crer nisso, meu irmão, que Jesus é uma pessoa, é a 2ª pessoa da Santíssima Trindade. E uma pessoa tem sentimento, uma pessoa fala, dialoga, uma pessoa entristece, mas se alegra. E tudo isso Jesus passou. Toda essa experiência ele teve, de se alegrar, de entristecer, de chorar, porque ele queria conhecer os nossos sentimentos. Jesus foi tão cuidadoso que tudo que você sente, ele quis sentir também. Ele ficou sozinho, ele foi abandonado, ele foi desprezado, ele foi chicoteado, porque ele sabia que nós íamos passar dificuldades nessa época. Ele sabia que você estava aqui nessa noite buscando uma palavra para refrigerar o seu coração, para te dar uma palavra de esperança. E a palavra de esperança é: ele já não está mais no sepulcro, ele já não está mais morto, ele ressuscitou. Eu queria chamar o Salpraise aqui. Eu quero que toda a igreja cante conosco esse cântico, chamar também o balé Shekinah. Irmãos, alegra seu coração. A notícia é que ele está vivo. A notícia é que ele está vivo. A notícia é que a morte realmente não pôde contê-lo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos celebrar a ressurreição. Vamos celebrar nesse instante a ressurreição do Senhor. Vamos declarar que o Senhor agora está conosco. Amém? Não encosta do irmão do lado não. Você vai ficar livre agora para louvar a Deus. Essa notícia veio para você nessa noite. Ele ressuscitou. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar seu coração. Ele quer transformar sua casa. Ele quer transformar sua família. Ele quer transformar você. Todo mundo. Quero ver a
aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Amém! Amém, queridos? Pode assentar, mas não ficou por aí. Não ficou por aí. O Senhor não poderia ficar entre nós. Ele fez apenas uma visita para mostrar que realmente Ele está vivo. E muitos de nós ainda não cremos. Ele apresentou para 5.000, para os apóstolos. Todos viram na cidade que havia acontecido um milagre, que Ele havia ressuscitado. A notícia chegou por todos os cantos. Israel ficou sabendo que o milagre tinha acontecido. Abra lá em Lucas, no 24 mesmo, no versículo 49. 24, 49. Eu vou ler do 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunha dessas coisas. E aí no 49 ele fala assim, olha bem, o que Jesus: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Deus, Ele é um Deus constante, irmãos. Se você acha que Deus já está fazendo na sua vida, prepare, porque amanhã será melhor do que hoje. Se você acha que Ele já está manifestando o poder de transformação, prepare. Hoje já passou, amanhã é dia novo, Ele vai fazer mais amanhã. Jesus não se conteve apenas em ressuscitar. Jesus diz: olha, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei a vocês o Paráclito, eu enviarei o advogado, eu enviarei aquele que vai acompanhar vocês por toda a terra. Eu vou sentar à direita do Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. A palavra tinha que ser cumprida, irmãos. Nós conhecemos o Pai, vimos a obra do Filho, mas agora esse povo de Tuiutaba, esse povo do Brasil e das nações, teriam que ver obras maiores, porque o próprio Senhor nos disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez, e nós estamos vendo obras grandes sendo feitas em volta das nações, missionários no campo, a palavra sendo pregada a toda criatura. E aí ele diz em Atos 1:8, o cumprimento da promessa. Abra lá em Atos 1:8. Diz assim: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aí o 8, ele cumpre a promessa, ele fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até Ituiutaba vai conhecer o poder do meu Espírito. Vocês receberão um poder sobrenatural. Então Jesus não nos deu só a ressurreição. Ele diz: olha, agora vocês em vocês mesmos, vocês vão receber um poder que é sobrenatural.
A ressurreição é muito pouco. Agora eu quero morar em vocês. Abra os seus corações e veja que eu posso ter uma íntima comunhão com vocês. Vocês receberão poder para ser testemunhas. Porque nós, sem esse poder do Espírito Santo, nós nos acovardamos. Pedro, amados, andava com Jesus, andou 3 anos e meio com Jesus. Não tinha esse conhecimento, essa experiência com o Espírito Santo. Ele não tinha ainda sido revestido da plenitude do Espírito. Quando Jesus estava ali para ser morto, quando Jesus estava ali para se entregar, ele diz: olha, eu não conheço esse homem, não sei quem é, nunca andei com ele, nunca vi falar nesse homem. Ele negou Jesus. E nós, sem esse poder, nós negamos o Senhor. Sem o poder do Espírito Santo em nós, nós somos covardes. Nós não temos coragem de dizer: Jesus é Senhor. Ele é a resposta, Ele é a salvação, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Se não for o Espírito Santo, você não tem coragem humanamente de fazer. Precisamos ter uma experiência com o Espírito Santo, morando em nós. Igreja do Senhor, busque a intimidade com o Espírito Santo. E aí, em Atos 2, a promessa é cumprida. Não fica só na ressurreição. A promessa é cumprida, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Porque não é em Emaús que acontecem as coisas acontecem em Jerusalém. Saia de Emaús e vá para Jerusalém, aonde é derramado o poder do Espírito. Deixa de ser cristão Emaús e seja cristão Jerusalém. Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, e se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, de Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam, dizendo: eles estão embriagados. Amados, eles vão dizer para você, depois que você convidar o Espírito Santo para te encher, para derramar a plenitude, eles vão dizer que você está louco. Eles vão dizer que você agora virou um fanático. A sua família, nos primeiros dias, não vão aceitar a transformação do seu coração. Porque quando o Espírito Santo entra no nosso coração, quando o Espírito Santo nos enche da sua plenitude, nós ficamos loucos por Jesus. Nós ficamos querendo mais e mais da palavra sobre nós. Quando eles olharam ali, eles cantavam, cantarolavam, saltitavam, gritavam de alegria, orando em outras línguas. Eles disseram: eles estão todos embriagados. E eu quero dizer que se passar alguém ali agora, vai dizer que eu também estou embriagado. Mas graças a Deus, porque eu estou embriagado, é do poder do Espírito Santo sobre a minha vida.
quando eu era ainda um homem da política, né? Eu, antes de subir para fazer num comício, eu bebia para poder criar coragem. Quantas vezes eu pegava o microfone porque eu estava embriagado realmente. Mas agora eu me orgulho de pegar o microfone embriagado pelo poder do Espírito Santo na minha vida. Chorar na presença do Senhor. Declarar: irmãos, acordem, saia do comodismo, saia de Emaús, vamos todos para Jerusalém. É lá que o poder se manifesta. É lá que o Espírito Santo se manifesta, é lá que há a ressurreição, é lá que há a alegria, é lá que há a paz verdadeira, essa paz duradoura, essa água que você toma e nunca mais você tem sede. Essa água você só encontra em Jerusalém, ou seja, na presença do Senhor Jesus. Eu queria dizer que eles voltaram para Jerusalém. E na perspectiva de mudanças, na perspectiva de ver algo transformado, eles realmente encontraram com os discípulos. E a notícia é: realmente ele ressuscitou. E perseverando em oração, eles tiveram a plenitude do Espírito. Então essa história, amados, ela é contada naquela época, 2000 anos atrás. Mas essa história está viva. Essa história é para você aqui hoje. Essa história é para nós. E você que está, às vezes fora, às vezes fraco na fé, pensando em desistir. Você que entrou aqui hoje dizendo: olha, se essa palavra não falar comigo, eu nunca mais volto nessa igreja. Você que está a ponto de separar da sua esposa. Você que já não suporta mais lá no seu trabalho. Você que está vivendo uma vida de enfermidade na família. Você que está sofrendo. Eu quero te dizer: volte para Jerusalém. É lá que os milagres acontecem. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Eu queria cantar.